E hoje nós temos então uma convidada especial, né, que é a nossa entrevistada aqui, também a professora Lucedília Antunes. Olha, ela é mãe da Júlia e do Rafael, apaixonada pelo desenvolvimento humano, autora de livros best-seller pela revista Veja, no ranking da revista Veja, e uma das referências no Brasil no desenvolvimento das soft skills, né? Ela organizou aí uma coleção de livros sobre essa temática, soft skills. Então, ninguém melhor do que ela para a gente entrevistar e aprender um pouco. Professora Lucedila, então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, por aceitar participar dessa entrevista e bate-papo, né? Uhum, muito obrigada. Eu é que agradeço aí pelo convite. Gostaria que você complementasse aí essa biografia com o que você quiser falar de você mesma. Uhum, legal. Então, como você mesmo disse aí, né, sou apaixonada por pessoas, trabalho com desenvolvimento humano aí há mais de 20 anos, e nas organizações eu sou contratada para fazer dois tipos de trabalho. Eu digo que eu resolvo dores, né? Ou do ponto de vista de processos, né, que vem de toda a minha experiência, a minha bagagem, que eu atuei como auditora há muitos anos, avaliando a gestão de muitas empresas. Então, eu faço esse trabalho de reorganizar as áreas da empresa, para garantir que uma área entregue redondo para outra área. Todos nós temos clientes internos, né? Então, para garantir uma leveza, né? Muitas vezes eu chego nas empresas e eu detecto coisas que são feitas que eu questiono, mas por que que isso é feito assim? Ah, sabe que eu não sei? Desde que eu entrei aqui, me falaram que para fazer assim eu faço, né? Então, então eu faço todo esse trabalho de reorganização da gestão da empresa para que as áreas funcionem bem e essa engrenagem flua, né? E na parte de desenvolvimento humano, desde estruturar um RH, porque muitas vezes chama RH, mas no fundo é um departamento pessoal, né? Não tem realmente uma filosofia de cuidar de pessoas, que essa é a missão do RH. Então, desde esse trabalho até todo o trabalho de desenvolvimento humano. Então, jornadas de autoconhecimento, jornadas de liderança, desenvolvimento de soft skills na prática, coachings individuais e de grupo, né? Por que que eu me especializei em soft skills, né? Primeiro foi um pouco de meio de propósito mesmo, nessa minha jornada como consultora, que foi a que eu iniciei, eu via muitas pessoas, Helder, sendo desligadas por questões comportamentais, né? E isso está pautado numa pesquisa mundial da Michael Page, que aponta que 91% das pessoas são contratadas pelo currículo, ou seja, experiência, cursos, formações e tudo mais, porém, no fundo, são demitidas por problemas comportamentais, ou seja, ausência de soft skills, né? Que tipo de problemas? Às vezes a pessoa era centralizadora, não sabia dizer não, desorganizada, não tinha resiliência, faltava uma comunicação assertiva, uma liderança humanizada, porque muitos de nós aí, né, aprendemos a ser chefes e não líderes. Então, o meu propósito nas organizações é ajudar a provocar essas transformações. E eu faço isso com muito carinho, muito amor, sou apaixonada pelo que eu faço. E como você disse, né, idealizadora da série Soft Skills, que são esses livros, até estou vendo que está faltando um aí, aqui no meu. Esse aqui está É. em falta, já estourou as vendas desse terceiro aqui. Ó, Eu vou explicar um pouco. se você quiser mostrar aqui, ó, com mais, dar um zoom Ah, aqui, tá bom. e Vamos pode, lá. e pode falar um pouquinho Então, de cada livro, como surgiu a ideia de isso, vou cada contar livro. um pouquinho então, né? Na verdade, então, eu criei essa série. Primeiro, quando eu tive a ideia, eu falei, gente, não é possível que não tenha esse no Brasil. E não tinha. Existem livros de várias soft skills, né? Mas específicos, por exemplo, liderança, comunicação assertiva, né? Empatia. Mas não tem um livro que reúna várias, né? Então, nesse volume um, que foi lançado em dezembro de 2020 e eleito best-seller pela Veja, nós abordamos essas soft skills que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui, ó,
A gente fala sobre resiliência, criatividade, pensamento empreendedor, trabalho em equipe, gratidão, autoconhecimento, persuasão, reinvenção, que foi o meu capítulo, né? E aí, ao invés de fazer sozinha, eu decidi fazer coletivamente. Né? Então é um livro onde eu selecionei um time assim muito, eu com bastante rigor, eu selecionei essas pessoas, são pessoas de mercado, são CEOs, são pessoas da área de desenvolvimento humano, e cada um fala sobre uma skill. E é um livro muito prático, Helder, porque eu sou engenheira de formação, né? Eu sou engenheira de formação. Então, eu tenho muito orgulho disso. Acho que a engenharia me desenvolveu várias skills aí, como pensamento analítico, resolução de problemas, um olhar mais pragmático, né? Um focado na solução das coisas. E é assim que eu conduzo também os meus processos de coaching, né? Então, cada capítulo, o autor inicia falando sobre aquela skill, depois ele vai trazendo histórias reais, né, e práticas da aplicação dessa skill, de como ela pode ser desenvolvida, e finaliza com dicas práticas. Então, cada capítulo você leva em torno de 15 minutos para fazer a leitura. Então, esse é um livro que as pessoas podem ler na sequência que elas quiserem. Ah, e agora eu sinto que eu preciso me desenvolver mais na minha capacidade de ter uma atitude positiva, por exemplo. Então, eu vou ler o capítulo sobre atitude positiva, né? Ah, eu preciso melhorar minha capacidade de resolução de problemas, então vou ler esse capítulo. Então, esse livro pode ser usado, por exemplo, vocês podem usar para ler, né? Mesmo nas aulas, né? Vocês podem ler um capítulo, os alunos leem um capítulo, e aí vocês vão gerar uma roda de conversa. Então, hoje nós lemos o capítulo sobre empatia. Muito bem. E aí, você se considera uma pessoa empática? O que você acredita que você tem de comportamentos que você realmente é empático? E aí, cada um vai falando, vai trazendo suas histórias de vida, é super rico. Então, são livros que dão para ser usados assim como guias mesmo, né? Aí tem o volume 2, tá? O volume 1 eu chamei de competências essenciais para os novos tempos. Aí lancei o volume 2 em dezembro de 2021, também ganhou selo de best-seller pela Veja. Nesse daqui eu abordei mais 29 soft skills e o tema dele é habilidades do futuro para o profissional do agora. Então, nesse, Helder, eu me espelhei nas soft skills elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, como as soft skills necessárias até 2025, né? Então, também, grupo pesado aqui, fera de autores, né? Então, aqui, ó, atenção aos detalhes, excelência, posicionamento digital, mentalidade digital, como gerar encantamento, entusiasmo, então, visão integral, que é o nosso amigo, né? Nosso Hum, amigo Luciano fica no meio. escreveu, ele está no 1, está no 2, está no 3 comigo. Ah, legal. Então, só deixa eu ver então se eu estou entendendo aqui. Então, o primeiro volume tem, vamos dizer assim, as soft skills mais clássicas, né, mais básicas e Isso, fundamentais de todo ser humano, que são, e quantas que tem no primeiro livro? 33. 33. E aí no segundo volume são mais 29 que foram aquelas classificadas pelo Fórum Econômico Mundial, aí você trouxe essas 29 que são mais voltadas para o futuro, né? E tem até algumas skills mais Isso, modernas, vamos dizer assim, né? exatamente. E aí, só para fechar, o volume 3. Antes de falar disso, né? Aí já começa a vir uma dúvida para os alunos, né? Meu Deus, então para eu ser um profissional de sucesso eu tenho que ter mais de 50 soft skills? Não, na verdade, assim, Helder, elas são muito conectadas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Vamos supor, quando eu tenho empatia, automaticamente a minha escuta, que é uma outra soft skill, é desenvolvida, a minha presença é desenvolvida, a minha comunicação se torna mais assertiva, eu desenvolvo uma capacidade de negociação e de adaptabilidade muito maior. Percebe como está tudo interconectado? Eu falo que elas são primas, né? Então, Entendi. quando você desenvolve uma, você acaba desenvolvendo um conjunto de outras que estão ali à volta. Então, claro que nos livros eu quis mostrar o conceito de cada uma, mas elas estão todas muito conectadas, tá? Aí eu desenvolvi
ano passado, lancei em outubro o Soft Skills Kids. Este livro é para pais e educadores. Como desenvolver as soft skills nas crianças para a gente ter adultos mais bem-sucedidos. Por que que eu criei esse livro? Porque quando eu chego nas organizações, eu vejo muitas crianças, Helder. Eu vejo crianças que não dividem o brinquedo, crianças birrentas, né? O que que eu quero dizer com isso? Ih, esse livro, ele é tão pesado, olha a grossura que ele ficou. É porque falou de criança, o livro nem para em pé mais, Nem para em pé. criança é assim. É. Então, assim, na verdade, o que eu quis dizer com isso? Todos nós temos a nossa criança interior, né? E às vezes a gente acaba tendo um tipo de comportamento nas relações, né? Um tipo de reação que às vezes tem a ver com essa criança interior, né? Então, se a gente puder, né? Eu digo que o primeiro período formativo, isso tudo está pautado na antroposofia. Inclusive, eu trago uma médica que é referência no Brasil para falar desse tema no livro, né? No Soft Skills Kids. Então, assim, tudo começa lá na infância, né? Tudo começa lá na infância. Então, toda essa experiência que eu vivi na minha infância vão moldar minha lente de contato, né? Então, o propósito desse livro é a gente poder ajudar os pais a já desenvolver e despertar isso nas crianças, porque assim a gente tem adultos melhores para o mundo. Ô, Lucedile, essas soft skills. Aliás, vou dar um passo atrás aqui. Como é que a gente poderia definir o que são soft skills? Isso, então, soft skills são as nossas habilidades humanas e comportamentais. Então, para eu ser um profissional de sucesso, eu preciso ter as hard skills e as soft skills, né? Hard skills são as minhas competências técnicas, minha experiência, minhas formações, tudo isso daí compõe os cursos que eu fiz complementar, tudo isso aí compõe minhas hard skills. Né? Mas para ter sucesso profissional, não adianta eu ser ótimo tecnicamente se eu não sei me relacionar, se eu não tenho inteligência emocional, se eu não conheço, não busco o meu autoconhecimento, né? E aí queria aqui deixar registrado que eu sou extremamente fã dessa ferramenta, né? Da psicologia positiva, sempre indico isso daí para todos os meus coaches fazerem. Então, assim, muito obrigada, Helder, por você proporcionar também essa ferramenta de autoconhecimento aí para toda a sociedade. É muito legal esse trabalho que você faz. Então, assim, não adianta eu ser ótimo tecnicamente, foi o que eu falei. Eu vi essa dor diariamente nas empresas, Helder, e não tem nível hierárquico, desde diretor até o servente de obra. O que 91% sai por questões comportamentais, não sabe se relacionar bem, não sabe trabalhar em equipe, não sabe se colocar, não sabe vender suas ideias, tem baixa resiliência, está muito relacionado a softs, tá? Então, soft skills são as nossas habilidades humanas e comportamentais. E hoje você percebe assim que no mundo corporativo eles estão bem com os olhares bem atentos para soft skills ou ainda Sim, são mais as hard muito. skills que prevalecem? Na verdade, né, Helder, vai um pouco do segmento, tem segmentos que estão mais à frente, tem segmentos que estão menos à frente, mas o movimento já está acontecendo, ele já vem acontecendo desde a pandemia, e hoje, cada vez mais, ontem eu dei uma palestra também numa faculdade para 200 alunos, e eu falei o seguinte, as empresas vão te contratar, não se você trabalhou no lugar A, B ou C, ok, vão olhar a sua experiência, não estou falando que não vão olhar, né? Não estou dizendo que as hard skills não sejam importantes, elas são. Mas elas vão te contratar muito mais pelo quem você é, que transformações você fez por onde você passou, que legado você deixou até aqui, que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje. É muito mais sobre isso. Então, hoje, cada vez mais, os processos seletivos, eles estão cada vez se aprimorando mais na avaliação das soft skills. Por quê, Alder? Eu contratar uma pessoa que seja maravilhosa tecnicamente, ela entra na empresa, não deu match com a cultura, ela tem valores e comportamentos diferentes do que é o que a gente valoriza ali dentro. Você comprou um problema. Você comprou um problema. Agora, imagino que essa já seja a próxima pergunta, né? Mas e aí, dá para desenvolver? Sim, essa é a boa notícia. Totalmente. Todas as soft skills podem ser desenvolvidas, né? Então,
Por que que eu tenho algumas, você tem outras, o Joaquim tem outras, né? Porque nós somos resultado de um conjunto de experiências que a gente viveu até aqui, com a nossa história de vida, a família que a gente caiu, os valores que a gente aprendeu, tudo isso foi compondo o nosso repertório, né? Então nós somos resultado disso, a gente aprende por padrões, a gente aprende crenças, então pode ser que eu tenha uma soft skill bem desenvolvida de comunicação, já o outra pessoa é extremamente organizada, o outro já tem a skill mais de adaptabilidade. O que eu quero mostrar é o seguinte: às vezes as pessoas chegam no processo de coaching comigo, né, e já falam assim: olha, já vou te falando que eu sou assim. Isso é da minha personalidade, né? Na verdade, muitas dessas coisas se formaram por essas crenças, valores, rótulos, às vezes até. Às vezes são até rótulos que a pessoa ganhou na infância, né? Então, às vezes ela escutava lá na infância, ai, olha, você é muito teimoso. E a pessoa incorpora, sabe? Não, olha, já vou te falando que eu sou teimosa, né? Então, assim, tudo isso a gente pode desenvolver, né? E aí, quais são os passos para desenvolver as soft skills? Primeiro passo é o autoconhecimento, né? Eu olhar para mim, eu olhar para o espelho, eu começar a reconhecer o que eu tenho de pontos fortes, e aí tem uma ferramenta aí maravilhosa do professor Helder, que também ajuda, colabora nesse processo, né? Perguntar para as pessoas ao meu redor, né, que trabalham comigo, que convivem comigo, quais são meus pontos fortes? Muitas vezes, quando eu faço essa pesquisa, né, para iniciar o processo de coaching, Helder, muitas pessoas ficam surpresas com o que elas ouvem, ou seja, elas nem sabem sobre elas mesmas, né? Então, buscar essa informação, aprender, olhar, observar. Depois, você vai mapear o que você precisa se desenvolver, que legado você quer deixar, quais são as pessoas que você admira, e aí você vai avaliar. E aí, o que que eu tenho dessas pessoas? O que que falta para mim? Aí você vai mapear as soft skills que você precisa se desenvolver. Eu estou falando de uma forma bem sucinta aqui, Claro. né? Claro que existem diversas ferramentas que a gente aplica, diversos processos, perguntas que a gente vai fazendo para mergulhar nisso daí. Mas assim, de uma forma bem pragmática, né? Então, mapeei. Vamos imaginar, fazendo de uma forma prática. Eu identifiquei que se eu não trabalhar minha comunicação, isso está afetando os meus resultados hoje, porque eu não estou conseguindo construir boas relações, eu não estou sabendo vender as ideias nas reuniões, enfim. Então, eu vi que a comunicação, pegando um exemplo de uma soft skill, né? Ela, para mim, ela é um item importante na minha vida hoje, tanto pessoal como profissional. Muito bem, uma vez mapeada a soft skill que você precisa desenvolver, não dá para sair desenvolvendo um monte também. A gente tem que se melhorar em várias coisas, mas a gente tem que fazer escolhas, né? Ah, hoje eu escolho isso, eu escolho que essa, eu acredito que ela vai me impactar positivamente. Muito bem. Aí vem para o terceiro passo, que consiste em buscar novas estratégias para agir. Então, todo esse meu trabalho, ele está muito pautado numa frase do Einstein, que diz assim, que se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente, né? Então, eu preciso começar a experimentar, fazer diferente, né? Então, vou dar um exemplo mais específico. Vamos imaginar que o meu problema de comunicação é porque eu sou muito prolixa. Muito bem. Então, talvez me falta eu começar a enxergar o que é que eu quero, que nem eu tenho clareza do que eu quero falar, eu começo a falar, dou a volta na Rússia e volto e não cheguei a lugar nenhum. Então, eu começo a praticar fazer diferente, né? Então, ok, vou começar a estruturar meus pensamentos, começo, meio e fim, quem é meu público-alvo, como que eu quero me comunicar com aquela pessoa, e aí eu começo a praticar. É fácil? Não. É desafiador. Por quê? O meu cérebro vai ser o meu maior inimigo, né? Porque ele vai me fisgar, não no sentido que ele seja do mal, no sentido de que ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Então ele vai falar: continua igual. Nossa, já está tão automatizado, vamos seguir igual, né? Mas você vai, não, eu quero experimentar. E você vai fazendo, e você vai caminhando, como andar de bicicleta, com as duas rodinhas, tira uma rodinha. Daqui a pouco você começa a ver um resultado. Nossa, olha,
eu me saí melhor naquela reunião. Eu vi que, olha, foi até elogiada, olha, começou a acontecer isso, nossa, eu estou me sentindo mais leve. Aí a pessoa se empodera, e aí isso é a neuroplasticidade, né? Automaticamente, é como se o nosso cérebro, pessoal, fossem várias conexões, né? Imaginam vários circuitos neurais. Imagina essa cena, assim, vários circuitos. Imagina que esse circuito da minha comunicação prolixa ele começa a perder força, né? Ele perde força e um novo circuito se forma, porque eu estou praticando de um jeito diferente e o meu cérebro aprende que agora é daquele jeito e ele faz. Então, tudo isso está pautado em pesquisas, em estudos profundos. Existe um livro que se chama O Poder do Hábito, e lá tem estudos que mostram que quando a gente pratica um novo hábito por 66 dias em média, né? Esse novo hábito se torna um novo comportamento. Não que vai ser assim na soft skill, então é 66, pronto, bati a meta. Não, vai ter situações que às vezes com 50 dias eu já estou tendo um resultado incrível e pode ter cenas, situações que são mais afiadoras, eu tenho que dissolver mais crenças, algumas coisas assim, e pode ser que leve um pouco mais de tempo, mas o fato é que acontece, Que né? acontece. Olha, nos tempos atuais, que soft skills você diria, assim, que são mais importantes, mais relevantes, mais críticas ou Então, Helder, necessárias, né? eu diria para vocês o seguinte, né? Tem três soft skills que, para mim, assim, elas são de fundação, né? De base, de estrutura mesmo. Elas reverberam diversas outras e que está faltando muito nos dias de hoje nas relações pessoais e profissionais. Então, são as que eu recomendo realmente, que é a escuta, a presença e a empatia, né? Por quê? Porque, no fundo, todos nós, sem exceção, queremos três coisas. A gente tem três necessidades básicas: sermos vistos, ouvidos e respeitados. Então, se eu tenho a escuta genuína, e quando eu falo escuta, eu estar aqui genuinamente com você. Não é ouvindo o que você está falando, mexendo no WhatsApp, respondendo e-mail. Não, eu estou genuinamente te escutando, buscando entender a sua dor, o seu incômodo, o seu desafio aí do outro lado, né? E com a minha presença aqui. Isso vai fazer eu ser extremamente assertivo no que, de como eu vou conduzir as relações. Isso, vamos dizer, desencadeia uma série de outras soft skills, né? A minha inteligência relacional, a minha inteligência emocional, a minha capacidade de trabalhar em equipe, nossa, a compaixão, desperta diversas outras, a minha adaptabilidade, né? Então, escuta, presença, empatia, Escuta, são presença e três. É empatia. difícil falar, né? Porque são mais de 50 e todas muito importantes, né? Tem muitas skills importantes. Por exemplo, no volume 2, o meu capítulo é sobre mindset de crescimento, uma skill importantíssima também. No volume 1 eu falo sobre reinvenção, a minha própria história de reinvenção. Eu sou engenheira de formação, Uhum. trabalhei em canteiros de obra e fui me reinventando. Então tem muitas que são importantes, mas essas três, Helder, se falar assim, você quer uma dica de ouro para começar, vai nessas que você vai ter muita reverberação dos resultados que você vai colher desenvolvendo essas três. Que legal, escuta, presença e empatia. Eh, eu tô sabendo que você está organizando aí um outro livro, né, chamado Balanced Isso. Skills, e eu vi que tem, assim, uma classificação de alguns tipos de skill, né, agrupadas. Quais seriam esses tipos? Legal, legal. Esse ano, então, como você mesmo disse, eu vou lançar o Balance Skills no segundo semestre, que eu vou explicar como ele está estruturado, eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante. E só complementando, seguindo aqui a série, eu vou lançar também o Soft Skills Teens, né? Que são Uhum. para os pais de adolescentes, tá? Então, falando um pouquinho do Balance Skills, quando eu idealizei esse livro, eu pensei o seguinte: cada vez mais se fala do tema de saúde mental, de qualidade de vida. Só para trazer um dado aqui para fundamentar, né, Helder? Até 2025, 75% da força de trabalho vai ser da geração millennial. Né? Então, tá, legal, Lucedile, mas o que isso significa? Isso significa que cada geração traz uma provocação, e a provocação dessa geração é buscar ir aproveitando a jornada de vida, né? Então, essa geração
as gerações anteriores, a gente construiu uma carreira linear, né? Então, assim, ó, eu me formo, eu viro estagiário, eu vou crescendo, virei diretor, ralei, trabalhei pra caramba, trabalho no centro de tudo. Muitos perderam casamento, não viram o filho crescer, para esperar o grande dia, que era a aposentadoria. Agora eu posso desfrutar. Então, essa carreira linear não existe mais. Ela vem do pensamento da Revolução Industrial, que trazia o seguinte conceito: primeiro você faz sua obrigação, depois você desfruta. Hoje não é mais assim. Hoje nós estamos vivendo uma carreira integral, ou seja, eu quero ir desfrutando a jornada da minha vida. Eu quero trabalhar, o trabalho é importante, mas eu também quero desfrutar, eu também quero ter tempo para estudar, eu quero estar com a minha família. Então, vem do pensamento da era digital, ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, dado esse fator, e dado que a gente não precisa nem falar que saúde mental é um dos temas mais fortes do momento, né? Inclusive sustentabilidade emocional deve ser hoje um indicadores do negócio. Então, não é só quantos contratos nós fechamos, em quantos por cento a gente aumentou o faturamento, é sobre como está a saúde dos nossos colaboradores, porque sem eles, e sem um ambiente saudável, a gente não faz negócios, né? Os negócios são pessoas. Então, o que eu pensei nesse livro? Eu dividi ele em 4 blocos de skills, né? E aí, em função do momento de vida que a pessoa está, ela vai buscar mais aquele conjunto de skills que ela quer se desenvolver. Por quê? Porque nós vamos passando por momentos da nossa vida. Tem fases que a gente está power, que a gente quer crescer na carreira. Normalmente, quando a gente se forma, isso tudo está pautado na antroposofia. Antroposofia, que é uma ciência que vai estudando o ser humano, que vai estudando os setênios, a gente vai mudando de fase a cada 7 anos. Né? Então, se a pessoa está no momento de vida que ela está foco na carreira, foco em crescer, se empoderar, então ela vai buscar se desenvolver nas power skills. Então, tem um conjunto de power skills lá para o leitor. Se a pessoa está numa fase de vida em que ela está buscando mais uma introspecção, uma conexão interior, né? Então ela vai buscar se desenvolver mais no bloco das inner skills, que são as skills para olhar para dentro da gente. Já se eu estou no momento de vida e que eu enxergo que eu preciso investir mais nos meus relacionamentos pessoais e tudo mais, eu vou buscar me desenvolver nas skills ligadas a relational skills. E por fim, o último bloco é se você está numa fase de vida, eu estou mais indo para essa daí, que você quer buscar felicidade, né? Realização, felicidade, uma serenidade. Então, vai ter o bloco das happiness skills. Então seria inner skills, power skills, happiness skills e Relational relational skills. skills. Ah, legal, muito interessante. Tá bom, última pergunta só para a gente fechar, então, amarrando com o título aqui do MBA, né, dos alunos aqui que estão assistindo, que é sobre saúde mental e qualidade de vida no trabalho, né? Como que essas soft skills podem ajudar, então, a gente ter mais saúde mental e qualidade de vida no trabalho? É muito legal essa pergunta, Helder. Assim, ó, eu entendo que a qualidade de vida ela está muito relacionada também ao autoconhecimento. Eu me conhecer, eu reconhecer as minhas emoções. O que eu estou sentindo? Por que eu senti raiva naquele momento daquela situação, daquela cena dentro da empresa? Então, assim, tem total ligação, né? Porque tem muitas soft skills ligadas a isso. A própria inteligência emocional é uma delas. Então, eu entendo que as soft skills, elas são importantes, principalmente agora fazendo uma conexão com as inner skills, né? Eu olhar mais para dentro de mim, buscar meu autoconhecimento, um pouco daquilo tudo que a gente falou aqui nessa nossa conversa, e a partir disso, eu buscar viver com mais leveza. Porque, às vezes, paga-se um preço muito caro para ter razão, né? Eu digo sempre isso assim, será que vale a pena ter razão? Muitas pessoas gastam muita energia para ter razão, né? E, no fundo,
não é sobre isso, né? É sobre realmente a gente trabalhar junto, construir junto, seguir junto. Então, eu acho que as soft skills elas contribuem muito para a qualidade de vida. Tem total relação, total, né? Também acredito, tenho certeza, né, que as soft skills são fundamentais aí, né, para a gente ter mais Uhum. qualidade de vida, tanto do próprio colaborador desenvolver essas soft skills para ele conseguir, ter uma melhor, qualidade de vida e saúde mental no trabalho, mas também para a liderança, né, os gestores também. Principalmente, exatamente. Porque assim, Helder, só para complementar, a gente tem muitas pessoas tóxicas nas organizações, né? Mas elas não são, elas não estão assim porque elas querem, porque elas não são boas pessoas. Não. Lembra que eu falei? Nós somos resultado de um conjunto de experiência, a gente tem crenças, valores. Então, muitas vezes, você tem um líder que na verdade tem mais comportamento de chefe do que de líder, né? Que é controlador, que não confia, que está sempre hipervigilante. São padrões dele, né? São sabotadores dele, muitas vezes, que fazem ele agir daquele jeito, porque é a história de vida dele, né? Então, essas pessoas todas têm que ser olhadas, né? Porque quando uma pessoa tóxica, ela causa ela impacta todo um entorno, toda uma cultura. Né? Então, Uhum. realmente, desenvolver as soft skills tem uma relação muito direta com a questão dessa sustentabilidade emocional que eu falei, né, que é o tema das empresas do momento. Muito bem. Lucedile, muito, muito, muito obrigado. Olha, foi maravilhosa essa conversa. Dá vontade de ficar mais tempo aqui aprendendo mais com vocês, com você. Parabéns, né, por esse trabalho lindo e esses livros aí, que é um legado, né, que você está deixando aí muito importante para todos nós. E eu queria que você deixasse as palavras finais e também os seus contatos, se você quiser divulgar o seu trabalho, como as pessoas podem te achar, te contratar, comprar os seus livros, fica à vontade, tá? Legal, legal. Na verdade, assim, como dica final, a dica que eu dou para vocês é assim: primeiro eu inicio com uma frase minha que eu sempre falo, que é assim: o que te trouxe até aqui não necessariamente te levará daqui para frente, né? Então, o que a minha dica de ouro aqui é: seja, acima de tudo, um ser humano, né? Como assim um ser humano, né? Muitos podem estar pensando assim, como assim? Não estou entendendo essa colocação da Lucedi. É porque muitas vezes a gente vê nas organizações robôs humanos, muitos robôs humanos, né? Então, se você se for, acima de tudo, um ser humano, como você realmente é, né? Que se preocupa, que genuinamente tem a presença, a escuta, a empatia, enfim, a compaixão, você com certeza vai se tornar um profissional extremamente diferenciado, porque hoje a gente está neste movimento de desenvolver pessoas mais humanas, lideranças mais humanas, né? Esse ano, por exemplo, a minha agenda está mais de 65% dos trabalhos estão relacionados à liderança humanizada. Né? Então, parece que está tendo um movimento de despertar das empresas, né? Para começar a olhar para isso e ensinar essas pessoas a serem assim. Então, quem quiser conhecer mais os meus trabalhos, eu vou deixar meu site, é www.lantunesconsultoria.com.br. Me sigam nas redes sociais, meu nome só tem essa, então minha mãe teve a soft skill de criatividade, é Lucedile Antunes, tanto no Instagram como no LinkedIn, tá? E se vocês quiserem adquirir os exemplares dos livros, Hum. tem em todos os marketplaces, né? Mas se vocês quiserem autografado e tudo mais, é só me mandar um WhatsApp e lá no meu site vocês conseguem o meu WhatsApp, tá? Mas de qualquer forma eu vou repetir aqui, é 011 98424 9669. Obrigada, viu, pelo convite, Helder. Eu que agradeço, viu? Ó, um prazer, uma honra ter você aqui. Obrigado pela conversa aí e muito sucesso aí na sua carreira e na sua vida. Um abraço. Obrigada, Helder, igualmente. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau.